Olá pessoal do canal da Teofísica, nós estamos aqui hoje novamente para falar um pouquinho mais de ciência, de Bíblia, de interpretação bíblica, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é a datação da Terra, do universo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história da datação e de um teorema, de uma teoria meio estranha que é a teoria do criacionismo da Terra jovem. Eu sou o Tony Pimentel, cientista da computação pela Unifesp, mestre em computação aplicada e inteligência artificial pelo INPE. Nós estamos aqui também com o professor Samuel e ele vai falar um pouquinho sobre ele. Um bom dia a todos. Nós estamos mais uma vez no nosso podcast, aqui nesse encontro, no nosso canal da Teofísica. E vamos falar, né, Tony, sobre esse tema tão interessante que é a questão da datação da idade da Terra e do universo. Sim. Porque na ideia da Terra jovem, tanto a Terra quanto o universo, né, tem alguns poucos milhares de anos. Vai ser um tema muito interessante que vai chamar a sua atenção. Eu sou o professor Samuel Moura Soares, sou mestre em Física pela Universidade Federal do Pará, e sou doutor honoris causa em Teofísica. É importante a gente ressaltar que a idade da Terra foi calculada tanto por religiosos no passado, quanto hoje nós temos os cálculos científicos sobre a idade da Terra. Então a ciência não é uma opinião de alguém, né? Não é o que eu, o professor Tony ou qualquer outro cientista acha sobre a Terra. A idade da Terra é aquilo que a ciência tem descoberto através de experimentos, né, através de análises, através de observações que levaram a nós sabermos com uma relativa precisão a idade do nosso planeta. E nós vamos, então, procurar entender como que essas duas visões, a ideia do criacionismo da Terra jovem e a ideia, né, da datação científica, como que elas evoluíram aí, de onde que veio essas ideias? Boa, então, qual que é a idade da Terra? Então, a gente inicialmente vai falar aqui, normalmente a teoria da Terra jovem, ela fundamenta uma outra teoria que é a teoria da Terra plana. A Terra plana é uma filhinha da Terra jovem, né? Exatamente. Porque foi a mesma linha interpretativa que, infelizmente, levou muita gente a achar que a ciência está mentindo, que a ciência não fala a verdade, né? E que levou, recentemente, o ressurgimento de uma ideia antiga de que a Terra era plana, né? Sim. E isso começou com a interpretação literal, né, dos textos bíblicos. Nós vamos entender como que isso se desenrolou. A teoria da Terra plana é como uma teoria da bola quadrada, do Kiko, que infelizmente não se sustenta. Então aqui, vamos lá em pensar como que nós sabemos qual é a idade da Terra, baseado numa publicação da Super Interessante de 2022. Então, a introdução é a seguinte, né? Eu não vou ficar lendo, né, os slides, mas aí tá aí para vocês conseguirem entender, né, acompanhar a gente, que a busca para entender a idade da Terra é antiga. Uma das estimativas mais antigas que a gente tem é de 1640, do arcebispo James Ussher, que calculou, com base na Bíblia e em outros textos antigos, que a Terra foi criada no dia 23 de outubro de 4004 a.C. Esse, Tony, era o arcebispo irlandês, né? Sim. E ele se baseou nas genealogias bíblicas. Então, na Bíblia tem uma genealogia que vai de Jesus até Adão. Então, ele foi fazendo um cálculo aproximadamente de quanto era cada geração. Então, ele chegou a essa data aí, né, 23 de outubro de 4004 a.C., que seria a criação do Adão. Como na interpretação literalista eles defendiam, né, que os dias de Gênesis ali eram dias de 24 horas, então daí se conclui que o período de criação levou uma semana. Sim. O grande problema, aliás, tem muitos problemas essa interpretação, né? Porque ela tem dificuldades na própria Bíblia e tem dificuldades na ciência.
Dificuldades na Bíblia, por quê? Porque logo depois, a Bíblia que fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, e no sétimo dia Deus descansou, ela vai falar logo em seguida que Deus criou a terra em um dia, no dia que Deus criou a terra. Exatamente. Ora, se Deus criou em 7 dias, está lá na Bíblia, como que a própria Bíblia diz que Deus criou num dia? É porque a palavra Ion no hebraico, nós vamos ver, tem vários significados, e inclusive pode significar um período de tempo, né? Então, nós vamos adotar a interpretação que se baseia nos fatos. Outra coisa importante, Tônio, é que nós sabemos hoje que próximo ao Equador, na região equatorial ali, o dia, período de claridade e escuridão, dura aproximadamente 24 horas, não chega a 24 horas. Mas, quando você vai se afastando para os polos, esse período de claridade e escuridão vai ficando cada vez maior, chegando ao período de claridade e escuridão a praticamente 6 meses lá nos polos. Então, na natureza não existe dia de 24 horas. Dia de 24 horas é uma criação humana para estabelecer os nossos relógios, nossos calendários, e são coisas recentes que os seres humanos criaram os calendários. Calendários que nós temos hoje foram criados pelos imperadores romanos aí alguns milhares de anos atrás. Sim. Então, não tem fundamento bíblico nem baseado na ciência essa ideia de que um dia deve ter 24 horas. Aí você pode perguntar assim, as pessoas podem perguntar, e de onde que veio essa ideia de 24 horas? Uma interpretação da palavra Ion, do hebraico, né, das pessoas, né, dos teólogos, quando foram fazer a tradução do hebraico para o grego, lá na Septuaginta, no entendimento, no conhecimento que eles tinham naquela época, e pela exegese do texto, né, fazendo uma análise crítica textual, eles entenderam que ali era período de 24 horas ou de um dia, mas eles não tinham conhecimento da ciência. Nós estamos aí há milhares de anos atrás. Hoje, com o conhecimento que nós temos, né, eles nem conheciam a Terra como um todo, então eles não tinham essa noção da variação do tempo. Então eles achavam que o dia era aquilo que eles conheciam. Hoje nós sabemos que o dia é totalmente variável na superfície da Terra, né, esse período de dia e noite, de claridade e escuridão. Né? Ou seja, não tem base bíblica, não tem base científica, é apenas uma forma de interpretação que alguns teólogos escolheram, Sim. mas que nós entendemos que essa interpretação não está de acordo com os fatos que foram descobertos ao longo dos milhares de anos. A gente pode considerar que o Ion tenha 24 horas, né? O dia de Ion significa 24 horas, porque é um período. Agora, também pode significar outros períodos de tempo, não é? Exatamente. Não é que você dizer, então, professor, então a Bíblia está errada, a minha Bíblia está errada. Não, a sua Bíblia não está errada. O Ion, ele é um período de tempo, inclusive pode ser de 24 horas. Então, no entendimento daquela época, de quem fez a tradução, entendeu isso, né? Que era um período, um dia que nós entendemos hoje como 24 horas. Mas a palavra Ion, ela tem várias formas de traduzir, nós vamos ver isso daí. E no modelo teofísico, no nosso entendimento, nós temos que escolher a palavra não de acordo com aquilo que nós interpretamos, mas de acordo com os fatos, porque a Bíblia e a natureza foram criadas por Deus, né? A Bíblia foi escrita por homens, e nós cremos que ela foi inspirada por Deus. Então, se ela foi inspirada por Deus, né, essa mensagem bíblica tem que estar de acordo com o que nós descobrimos na natureza. Sim, é verdade, né? E o que ocorre, na verdade, Tony, são falhas dos homens. Os homens falham, tanto em transmitir a palavra, a forma, né? O Espírito fala de um jeito, muitas vezes o homem transmite de outro. E também na interpretação, muitas vezes o ser humano falha na interpretação. É por isso que nós defendemos que a interpretação não pode ser particular. A Bíblia diz, nenhuma escritura é de particular interpretação. Sim. A ciência não é algo particular. A ciência é a construção coletiva do conhecimento da humanidade ao longo dos séculos. Sim. Então, nós entendemos que a gente deve, ao ler o texto bíblico, considerar, sim,
o que a ciência diz, como nós vimos no podcast passado, né, o Romanos 1:20, de que as características de Deus, a sua divindade, o seu poder, se manifestam nas coisas criadas. Então, nós precisamos analisar o que a ciência tem descoberto sobre a natureza. Agora, sobre íon especificamente, a gente trouxe aqui uma definição de Victor Hamilton, do livro The Book of Genesis, os capítulos de 1 a 17. E aí ele diz o seguinte sobre essa questão de íon, né? Embora íon frequentemente se refira a um dia literal, também pode indicar um período indefinido. Em Gênesis 2:4, por exemplo, que é uma das coisas que o professor Samuel falou, que no dia do Senhor, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, íon claramente não se refere a um dia de 24 horas. Porque Deus primeiro fez em 7 dias, né? 6 dias de criação e 1 de descanso, mas aí está dizendo que Deus fez toda a criação em um dia só. Em um dia só, exatamente. Então você observa que a própria Bíblia mostra a base para que não se referente à ideia de que o período ali tem que ser dias de 24 horas. Perfeito. Aí você mas o pastor, o teólogo, o padre ficou dizendo que o on tem que ser, o cientista lá, eu vi o cientista na internet dizendo que o dia tem que ser de 24 horas, mas ele está se baseando em quê? Na interpretação dele, que não tem nada a ver com a realidade, não tem consonância com a realidade, como nós mostramos, né, que nem existe dia de 24 horas na Terra. Deus não criou isso, né? Certo. Bom, então, pessoal, nós começamos aqui a falar sobre estimativas antigas da datação da Terra. Nós começamos com James Ussher, que é um arcebispo irlandês de 1640, que estimou a idade da Terra em 6.000 anos, né? Que na época dele ele ainda disse que a Terra foi criada no dia 23 de outubro de 4004 a.C. Depois disso, nós tivemos alguns avanços. Aqui nós temos James Ussher. Pois é, com o surgimento do método científico e das ideias científicas, a gente avançou na datação da Terra através da ciência. Então, Nicolau Steno, em 1660, introduziu princípios para ordenar as camadas geológicas. James Hutton, no final do século XVIII, observou sucessões de camadas cada vez mais antigas, sugerindo uma Terra muito antiga. Então, os métodos foram avançando à medida que a ciência avançava. Isso mesmo. Logo em seguida, a gente tem também a escala de tempo geológico, que são estudos que vão entre 1815 a 1840, que geólogos desenvolveram a escala do tempo geológico, né? Baseado em fósseis, que era útil, mas que não trazia uma medida de tempo absoluta. Uma precisão tão grande assim. Exatamente. Né? Pois então a gente teve, por exemplo, Edmund Halley fazendo as primeiras tentativas científicas atuais, usando o método científico, né? Ele propôs estimar a idade da Terra pela salinidade dos oceanos. Então, notem, caros telespectadores, que os métodos foram sendo somados, né? Então, você vai usando um método, usa outro, usando vários métodos para chegar a uma conclusão de qual seria a idade da Terra. O Lord Kelvin, muito famoso, né, na termodinâmica, aí, exatamente, em 1862, calculou que a Terra teria cerca de 98 milhões de anos com base no resfriamento do planeta. Aí, Tony, começa o choque entre a idade que o arcebispo tinha calculado e o que o Kelvin estava observando ali nos dados científicos, né? Exatamente. Então começou a haver uma divergência aí. É uma diferença muito grande, né? De 6.000 anos para 98 milhões. Muito grande. É muito grande. E a gente vê também que houve uma evolução nos métodos, né? Nas formas de conseguir calcular a idade da Terra e também aumentando cada vez mais o tempo, né? De 6.000 anos para 98 milhões. Uma escala de milhões, né? De milhares para milhões, de né? milhares para milhões, 1.000 vezes mais. 1.000 vezes maior. Mais de 1.000 vezes mais. Isso.
Bom, Henry Becquerel, em 1896, descobriu a radioatividade. Aí, Tony e amigos telespectadores, aí foi importante, porque é a partir da radioatividade, né, é que nós vamos ver, aí sim, uma datação com uma grande precisão, uma precisão muito maior da idade da Terra, fornecendo, então, uma nova ferramenta para datar a rocha. Ernest Rutherford, outro camarada famosíssimo aí, né, e Bertrand Betwood aplicaram o decaimento radioativo para estimar idade geológica. Então, novos métodos iam chegando e a gente foi avançando na precisão da determinação da idade da Terra. Isso no século XIX e já começando o século XX. Isso, exatamente. Eu acho que um dos mais importantes é a datação radiométrica, né? Que baseia-se na meia-vida dos isótopos radioativos, como urânio 238, e que se transforma no chumbo 206. Então, Tony, hoje realmente a datação por ano 238 é a mais decisiva, a mais importante para estimar a idade da Terra. Então, observa bem, o urânio 238 ele vai decair, se transformando em chumbo, e a meia-vida, né, que é o tempo que você... Imagine que você tenha 1 quilo de urânio, né? Para ele decair para chumbo, a metade, para aquele 1 quilo, você ter meio quilo de chumbo, isso precisa de 4,5 bilhões de anos. Por isso que nós chamamos a meia-vida, é o período para que metade daquele urânio se transforme em chumbo. Então, se eu sei isso, tem uma precisão bem grande. Se eu sei esse tempo, eu posso encontrar uma rocha, né, e ver o tanto de chumbo que ela tem, ver o tanto de urânio, e através dessa proporção eu consigo datar com uma muito boa precisão a idade daquela rocha. Foi usando esse método que os cientistas vieram ter a precisão. Nós vamos ver, se não me engano, em 1956, foi quando se determinou pela primeira vez a idade atual da Terra, que é um consenso na ciência. Certo. Aí, ó, o Clair Patterson, né? Em 1956, analisou meteoritos e sedimentos oceânicos, concluindo que a Terra tem aproximadamente 4,567 bilhões de anos. Esse valor é amplamente aceito e confirmado por diversos métodos. Então, hoje, nós sabemos na ciência, não é uma dúvida mais, nós sabemos na ciência, é uma das coisas que a ciência tem grande convicção, por diversos métodos, que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Não, meus amigos, a Terra não tem 6.000 anos, nem o universo tem 6.000 anos. Nós também temos uma boa margem de segurança científica para afirmar que o nosso universo tem 13 bilhões e 700 a 800 milhões de anos, 13,8 bilhões de anos. A idade do universo, a idade da Terra, nós sabemos, através de vários métodos, com uma precisão bem significativa. Então, a gente partiu de uma precisão de 1.000, certo? De 6.000 para milhões, que foi 98 milhões, e agora quase 5 bilhões, mas é 4,5 bilhões de anos. Muito bem. Então, Tony, a gente concluindo aqui o nosso assunto dessa semana, né, essa ideia de terra jovem não tem base bíblica, nós já vimos, porque a própria Bíblia, né, diz que o universo foi feito em 6 íons, né, e Deus descansou no 7º íon, e também diz que os céus e a terra foram feitos num íon. Isso. Então, não pode ser dias, porque foi feito num dia ou foi feito em vários dias. E ainda tem mais uma, Tony, tem um outro texto da Bíblia que diz que Deus fez a terra, ele falou e instantaneamente tudo apareceu, né? Instantaneamente tudo se fez. Nós sabemos hoje, aí é um assunto de um outro podcast, que é a teoria do Big Bang, né, em que todo o universo estava num único ponto e explodiu ali, se expandiu, instantaneamente aquilo aconteceu, né, e o universo estava inteiro ali. Ele só vai se desenrolar o espaço-tempo como uma cortina, exatamente como a Bíblia descreve. Então, quando você vai falar de idade do universo na Bíblia, Tony, quando vai falar de idade da Terra e de como foi feito isso, você não pode fazer
uma teologia baseada só em alguns textos isolados. Você tem que pegar todos os textos e combiná-los para ver qual é a ideia que a Bíblia está transmitindo. O que as pessoas fazem? Elas pegam um texto isolado, leem ali, têm uma ideia de como que é aquilo, e a partir daquilo elas fazem, né, vão divulgando aí. Daí que surgiu esse negócio de que a Terra é jovem, só tem 6 mil anos, porque o arcebispo, ele pegou a genealogia, ou seja, ele se fundamentou só numa parte, desprezando os outros textos. Então, nós estamos mostrando aqui a base bíblica para essa questão, né? Primeiro, na Bíblia, Tony, não tem idade do universo nem da Terra em lugar nenhum. Né? Isso é uma invenção, as pessoas criaram isso da cabeça delas. Não tem idade da Terra nem idade do universo na Bíblia. Né? Então, são apenas uma forma de interpretação. E eu acho que é importante a gente falar também que Deus, ele foi, digamos, né, ditando para Moisés escrever o Gênesis, vamos imaginar que foi isso que aconteceu. Ele foi inspirando, né? Moisés. Agora, não daria, mesmo se fosse ditado, como que Deus iria explicar para Moisés que o universo tem bilhões de anos, não tinha a mínima ou a Terra tem bilhões de anos, sendo que Moisés não tinha noção do que é bilhão. Agora, uma outra coisa também interessante, né, que eu sempre penso, né, se eu falar para uma criança que vem me perguntar, minha filha, pai, de onde vêm os bebês? Se eu chegar para ela e falar assim, filha, os bebês são criados, né, são feitos da seguinte maneira: o papai coloca uma sementinha na barriga da mamãe e depois de 9 meses a criança nasce. Não está errado, só que é muito simples, é muito simplista. Por quê? Porque é a capacidade que ela tem para interpretar essa verdade. Você tem que ajustar a mensagem que você quer transmitir à capacidade de entendimento do ouvinte. Você não pode falar de coisas que ele não tem o mínimo conhecimento, porque aquela mensagem passa a não ter sentido para ele. Então, Deus, como diz, né, o autor aos Hebreus, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, ele está falando que Deus estava falando por meio de Jesus. Hoje, Deus fala conosco através da palavra escrita. E também, na época de Jesus, nem existia o Novo Testamento ainda. E também através da natureza e através também do Espírito em nós, Deus fala de muitas maneiras. Então, Antônio e amigos telespectadores, eu creio que a gente conseguiu aqui, né, resumir um pouco essa ideia e mostrar que a ideia de terra jovem, que vai gerar esse negócio de terra plana, que isso não tem base bíblica alguma, nem base científica alguma. Então, é uma simples interpretação das pessoas. Elas acham que é assim e saem defendendo isso com unhas e dentes, sem fundamento nem bíblico nem científico. Perfeito. Agora, uma coisa importante aí, né, se você gostou aqui do nosso assunto, é você dar o seu joinha aí, você compartilhar e você principalmente acionar o sininho de notificações para que quando a gente tiver o próximo, né, você possa saber e poder assistir e participar conosco. As perguntas que vocês mandarem nós vamos responder nos próximos programas, nós vamos procurar ouvir todo mundo, né, e também dar oportunidade de comunicação para todo mundo. E futuramente, Tony, nós vamos ter nossas lives ao vivo, né? Por isso que é importante o sininho da notificação, porque quando a gente for ter a live ao vivo, você vai poder saber e vai poder participar interagindo conosco. Perfeito. Então é isso aí, obrigado pessoal, até a próxima. Até a próxima.